Sabe aqueles avisos de cenas fortes que a gente vê antes de alguns vídeos violentos na internet? Pois é, esse programa de hoje merecia um aviso parecido com esse. A discussão sobre a volta às aulas mostrou a catástrofe educacional que está acontecendo hoje no país em decorrência da pandemia. É o que você vai ver no Em Discussão. O que a gente está entendendo é que essas crianças perderam o ciclo da alfabetização. É uma geração inteira sem ser alfabetizada. Está na hora, não podemos perder 2 anos, não podemos esperar que o Brasil conserta toda a infraestrutura de atraso de décadas. Pode ser que quando a gente volte, uma boa parte dessas crianças jovens, na verdade, não estejam lá. A tragédia começa com um grande período de tempo em que as escolas ficaram fechadas no Brasil, muito maior do que em outros países. Estamos no Brasil, que é um dos países que ficou com o período mais longo de fechamento das escolas. A média global de 22 semanas, muitos países com taxas, inclusive mortalidade parecida com o Brasil, fecharam algumas semanas, menos de 10 semanas, mas com uma média de 22 semanas, o Brasil chega a 49 semanas. A gente sabe que isso não é o caso de todos, quero aproveitar para felicitar, inclusive municípios e estados que tomaram as decisões, que puderam reabrir, e as escolas que reabriram, que permitiram esse acesso à educação. Mas para a grande maioria das crianças, estamos no segundo ano letivo. A média de dias que o Brasil ficou parado é muito alta. Mas quais são os países que, como o Brasil está enfrentando a dificuldade de acesso à vacina, como o nosso país? Não dá para comparar um pedacinho, a gente tem que comparar o conjunto e a realidade que nós estamos vivendo. Nós temos aqui lugares mais, eu digo 60 semanas pelas nossas contas. É muita diferença. E isso tem um impacto direto na educação do nosso país e nosso futuro. Aulas remotas? Aulas híbridas? Então, é preciso explicar isso aos milhões de crianças brasileiras que não têm acesso à internet. Não conseguiram ter acesso à internet. As suas escolas não tinham plataforma à disposição. Os seus professores não estavam preparados. O fato de não ter acesso a aulas presenciais tem um impacto muito profundo no acesso à educação, à aprendizagem. Nós temos mais de 5 milhões de crianças e adolescentes que já saíram das escolas, com certeza. Não são todos, mas uma grande parte está sendo recebido pelo tráfico. São crianças agora que não estão mais em escola, estão sendo aliciadas pelo tráfico, isso é perigoso. Sem vínculo remoto ou presencial com a escola, o passo seguinte do aluno é abandonar os estudos. São 1,5 milhões de crianças e adolescentes que já não estão matriculados e são 3,7 milhões que perderam o vínculo com a escola, ou seja, que não receberam atividades escolares. Quase 14% dessa população na idade escolar que estão desvinculados da educação. Isso nos leva 20 anos atrás. São números parecidos dos anos 2000. A gente está tomando todo o cuidado para quando que a gente vai voltar com aulas presenciais e pode ser que quando a gente volte, uma boa parte dessas crianças jovens, na verdade, não estejam lá. A gente precisa entender o tamanho desse risco. Guilherme Lichan e seus colegas da Universidade de Zurique estimam que a pandemia leve a um aumento de mais de 3 vezes do número de alunos que abandonam a escola, nas 4 últimas séries do nível fundamental e nas 2 primeiras séries do nível médio. Mesmo na última série do nível médio, que historicamente tem um menor nível de abandono, a previsão é que a evasão seja mais de 2,5 vezes maior. Os impactos educacionais do fechamento das escolas não são nada aquém de catastróficos. Primeiro, para risco de abandono, a gente encontra um aumento de 365% desse risco de abandono. A gente estima, para ser bem concreto, no estado como São Paulo, a evasão típica, né, no ano comum, para fundo de 2 em média, é de 10%. Então, no ano normal, já são 10% dos alunos que abandonam. A minha estimativa é de que, nesse contexto, a não ser que a gente faça alguma coisa muito importante, 1/3 desses alunos pode não voltar para a escola. As consequências da falta de aulas e da evasão escolar podem trazer um prejuízo enorme no aprendizado para toda uma geração de alunos. A gente tem
dados de que 2 a 3 meses fechados a criança perde praticamente 1 ano de ensino. Além da criança perder esse 1 ano de ensino, a gente tem documentação clara de que os pais não conseguem produzir, não conseguem trabalhar, ganham menos, o que tem impacto na qualidade de vida e saúde das crianças. E este não aprender significa que a criança, em parte, não vai recuperar. Enquanto antes da pandemia, as crianças e adolescentes que estavam fora da escola eram nas faixas 4 ou 5 anos e na faixa de 15 a 17 anos. Agora, 40% desses 5 milhões são na faixa 6 a 10 anos. Essa é uma faixa da população de crianças e adolescentes onde a educação era praticamente universal. E é uma fase também onde, enfim, todos os que trabalham com o tema de educação sabem que é a fase de alfabetização, é a fase de criação de um vínculo com a escola, uma fase de aprender a aprender, assim, de uma fase que tem um impacto na capacidade de aprender para o resto da vida. Minha gente, a alfabetização são 2 anos de ciclo pela BNCC. Se a gente hoje, com um ano e meio de escola fechada, for olhar para as crianças da alfabetização, o que a gente está entendendo é que essas crianças perderam o ciclo da alfabetização. É uma geração inteira sem ser alfabetizada. Em termos de aprendizagem, também resultados que são basicamente catastróficos. Uma perda de aprendizagem, né, em relação ao que teria acontecido com aulas presenciais de 3/4, basicamente. Então, só se aprendeu 1/4 durante o período de escolas fechadas, em relação ao que se aprende com aulas presenciais nas nossas estimativas. Está na hora, não podemos perder 2 anos, não podemos esperar que o Brasil conserta toda a infraestrutura de atraso de décadas, tem que ver as medidas factíveis, tem que juntar a população, os professores, a família, as crianças, adolescentes, comunidade, para encontrar medidas que são factíveis dentro de cada escola, no respeito de cada um, no respeito do adulto, da criança, mas sem perder de vista o interesse da criança. E precisa agir agora. A carência de recursos deixou ainda mais claras as diferenças entre a escola pública e o ensino particular. Nós temos hoje no Brasil 22 redes de ensino com as escolas particulares abertas. 22. Então, dos 27 estados mais DF, nós temos 22 redes de ensino que estão com as... 22 estados, na verdade, que estão com as escolas particulares abertas e apenas 8 estados estão com as escolas públicas estaduais abertas. Então, crianças que têm mais acesso estão conseguindo, mais ricas, né, estão conseguindo ter escola, aula particular, e crianças menos favorecidas não estão conseguindo. Sabemos que a classe média, que tem acesso a uma escola talvez particular que abriu, que tem acesso à internet, ela está numa situação muito diferente do que essas crianças. Eu sou fruto de escola pública. Eu estudei desde o meu jardim de infância ao meu 2º grau. E sei muito bem a diferença de estrutura de uma escola particular e pública. Nesse momento de 2 anos de crianças praticamente sem a aula, nós estamos aumentando esse fosso. E as desigualdades aumentam ainda mais quando se constata que os menos favorecidos na sociedade brasileira foram ainda mais prejudicados. Essas disparidades que já existem no Brasil, como sabemos, elas estão sendo potencializadas. Afeta mais a população preta ou parda indígena. 69% são esse tipo de população. Então, uma população que já era excluída, ela fica cada vez mais excluída. Esses impactos estão concentrados sobre os alunos mais vulneráveis. As meninas sofreram mais com o aumento do risco de abandono, os alunos pretos e pardos mais, com tanto risco de abandono quanto perda de aprendizagem, e ambos os impactos negativos mais concentrados nas escolas em bairros mais pobres e naquelas que não ofereciam atividades online antes da pandemia, segundo o censo escolar de 2019. Então, mais uma vez, aumento das desigualdades. Houve, de fato, uma interrupção do processo de aprendizagem, em especial para os estudantes de famílias de condições sociais menos favorecidas. Não sou eu quem vou falar. Eu vou deixar vocês com a Evelyn. Ela tem 11 anos de idade, ela mora no interior do Cariri e ela pode falar muito melhor do que eu a situação das crianças
de como que elas estão vivendo. No município da Barbalha. Eu sou Evelyn, tenho 11 anos, moro na Mata dos Araçários, Barro Vermelho, e eu estudo na Escola Maria Linhares Sampaio. Eu vou contar um pouco para vocês da minha dificuldade que eu tenho. A minha dificuldade que eu tenho é que aqui em casa é um celular para 3 crianças, que sou eu, minha irmã e meu irmãozinho. E também a internet não é daqui da minha casa, é da minha tia, que a gente usa para pagar. E também, nesse momento, meu pai não está trabalhando, ele arranja alguns bicos para fazer. Minha mãe, ela não trabalha. E também, tem vezes que eu preciso dos materiais escolares que eu não tenho para fazer os trabalhos, que tem vezes que os professores mandam para a gente fazer. Tem vezes que eu não posso fazer, mas eu invento alguma coisa para mandar, faço uma folha de caderno. Apesar do pai e da mãe da Evelyn não terem um emprego fixo, a história da menina traz uma família estruturada, na qual as pessoas se ajudam. Mas nem sempre é assim. É aí que entra a importância da proteção social que a escola oferece. Escola não é somente ambiente de ensino, é rede de proteção social, e isso vale não só para quem é socialmente e economicamente vulnerável, mas também para quem tem vulnerabilidades outras, independente da sua condição social. Quando a gente faz com que as nossas crianças não estejam na sala de aula, nós também estamos atentando à vida delas. Porque nós tivemos uma diminuição de índice de violência doméstica e abuso sexual, porque os professores são fundamentais para que eles possam estar colocando e fazendo com que essas crianças sejam ouvidas, às vezes, pelos conselhos tutelares. Nós tivemos aqui um aumento de mulheres sem estarem no mercado de trabalho porque as mães não têm aonde deixar os seus filhos. Nós estamos falando de crianças que podem muito bem estar sendo abusadas e violentadas e estão junto com seus agressores pelo ambiente seguro da sala de aula. A violência doméstica ela acontece muito em casa. E na maioria dos casos, o agressor é alguém muito próximo da criança. Então, numa situação na qual a criança perde a escola como espaço de proteção, ela está muito mais exposta a uma situação de violência doméstica. A escola tem um papel de proteção, a escola tem um papel também de identificação desses casos de violência. E a educação presencial traz ainda outras vantagens para as crianças mais vulneráveis, como a segurança alimentar trazida pela merenda. O fechamento das escolas também tem um impacto na segurança alimentar. Temos dados que mostram que 13% das famílias brasileiras deixaram de comer em algum momento, e que isso representa 20 milhões de brasileiros. E temos dados também de uma pesquisa que foi feita com o IBOP, que mostra que menos da metade das famílias receberam alimentação na escola nesse período. A vivência escolar para a criança é de fundamental importância para o seu desenvolvimento emocional, social e acadêmico, que foi debatido aqui amplamente, e que há benefícios sociais adicionais, como a segurança alimentar, transtornos domésticos afetando as crianças e etc. Que dados nós temos sobre os impactos psicológicos do distanciamento das crianças e dos jovens com relação à pandemia, né? E como devemos proceder para enfrentar essa questão na volta às aulas, né? Porque existe um impacto, tem um dano emocional, e como é que vai ser esse retorno? Nos Estados Unidos, houve um aumento de mais de 800% de pedidos de CVV, tipo linha de CVV exclusiva para adolescentes, um aumento de 800% nesses pedidos de casos de suicídio. A Índia teve um aumento de 17% no número de casamentos infantis. E isso, no interior de Pernambuco, por exemplo, que é o estado que mais tem casamento infantil, é algo que certamente aumentou. A gente tem estudos entre os adolescentes que mostram que 47%, quase a metade, 47%, expressam preocupação, ansiedade. Expressam situações de depressão, no caso de 15%. Então, são consequências que são muito, muito profundas. Tudo passa pela questão custo-benefício. Ou, em outras palavras, é preciso saber medir até que ponto os custos educacionais superam os custos de saúde. Tudo é uma questão de custo-benefício. E o custo da escola ficar fechado no aprendizado, na situação econômica e futura das crianças e até os problemas de saúde relacionados às crianças, é muito grande. Essa decisão de reabrir ou não reabrir as escolas, em última instância, como fazer isso de maneira segura e efetiva, ela precisa considerar
dois custos. De um lado, potenciais custos educacionais do ensino remoto, de não conseguir fazer isso através das aulas presenciais, e de outro, potenciais custos de saúde, de reabrir as escolas para as atividades presenciais durante a pandemia. A discussão que eu queria trazer aqui é apenas que os benefícios da reabertura da rede escolar não sejam ultrapassadas pelas perdas acarretadas pela reabertura. Os níveis seguros, na verdade, são resultados da redução da transmissão comunitária e essa deve ser a medida real a ser utilizada para a autorização da reabertura para as atividades presenciais. A gente não pode agora se dar o luxo de continuar pensando que a escola só volta com todo mundo vacinado e com 100% de capacidade. Quem já tem feito uma reabertura gradual tem feito com cuidado, com baixa porcentagem de ocupação, e isso não tem trazido risco à saúde e tem contribuído para mitigar essas perdas enormes de aprendizagem. A reunião temática foi convocada para discutir a volta segura às aulas, em especial o projeto de lei apresentado pela deputada federal Paula Belmonte e que tem o senador Marcos Duval como relator no Senado. A proposta trata de critérios e estratégias para a volta às aulas, mas seu ponto mais polêmico coloca a educação como atividade essencial, o que acarreta mudanças trabalhistas como a limitação ao direito de greve. A atividade, quando é chamada de essencial, imediatamente ela engatilha outras interpretações, principalmente do viés trabalhista e sindical. Eu queria saber da autora, é uma oportunidade única que a gente tem, se houve essa intenção, e se não houve, se o senador Marcos pode acatar emendas no sentido de alterar a palavra essencial, que engatilha várias outras consequências da legislação trabalhista, previdenciária, direito de greve, várias outras coisas. Em nenhum momento o projeto trata em questões trabalhistas, ele trata como atividade essencial e do qual eu acredito que nós todos convergemos aqui em relação à educação como atividade essencial. Eu quis trazer esse tema para ficar claro que a intenção da autora não foi ensejar qualquer outra consequência nesse momento em relação ao status da atividade de educação e menos ainda dos seus profissionais. Sobre essa última pergunta que o senador fez para a autora do projeto, tem uma parte aqui que fala o seguinte, o projeto de lei proíbe o direito de greve? Não. O projeto de lei não aborda nenhuma questão trabalhista. Ademais, o direito de greve de todo trabalhador e servidor é uma garantia prevista na Constituição Federal. Fico feliz com o encaminhamento do senador Jean Paul, porque resolve o problema concreto deste projeto de lei. Parabéns, senador, pelo encaminhamento da questão. Eu vou apresentar uma emendazinha só para corrigir rapidamente o artigo 2º, talvez até uma emenda de redação. O problema é com a palavra serviços, atividades pode ficar, e o essenciais, porque o essenciais, senador Marcos Duval, automaticamente, sem querer, sem ninguém querer aqui, ele imediatamente enquadra a atividade dos professores em outra categoria, na parte trabalhista, previdenciária, uma série de consequências. A polêmica levantou uma outra questão. Qual é a efetiva necessidade de um projeto como este? A necessidade da lei, ela é fundamental, ela é indispensável para voltar às aulas, ou sem a lei, as aulas poderão ser voltadas a partir das decisões, das recomendações do próprio Ministério ou dos próprios governadores. Eu sou totalmente favorável à colocação do senador Confúcio Moura. Eu penso que não é necessário termos uma lei sobre esse assunto. Né? Não é necessário. Também concordo com o senador Flávio Arnes e o senador Confúcio com relação a ter ou não ter. Também acho que nós poderíamos resolver de forma bem mais tranquila. Acho que o próprio Executivo pode tomar essa iniciativa. Eu acho que não há necessidade da aprovação de um projeto de lei, que a gente já sabe o que é que precisamos para esse retorno. Vacinas, equipar as escolas públicas, os alunos terem acesso à internet, independente de pandemia ou não. Com relação a medidas não farmacológicas que podem e devem ser adotadas por escolas nesse cenário de retomada das aulas, de fato a gente não precisaria de uma legislação específica para isso. A gente já dispõe de todos os instrumentos e temos a obrigação, na verdade a competência de seguir com essas políticas, na execução das políticas públicas de saúde, quer seja
a vacinação, enfim, um plano de testagem e a orientação a estados e municípios com relação a essas atividades não farmacológicas, né? Mas vamos supor que seja possível a volta às aulas. Será que realmente estamos preparados? Não há espaço para uma reabertura de escolas sem teste em larga escala, antes da vacinação em massa. Esse protocolo é condição sine qua non para uma reabertura em qualquer rede escolar. É necessária antecedência, né, para discutir quais são os testes adequados, inclusive, né, considerando disponibilidade, sensibilidade, especificidade e custo, né, e desenvolver uma logística adequada para a execução desses testes. Eu falava com amigos meus que moram em Londres, por exemplo, nesse final de semana, e eles disseram, olha, os nossos filhos estão indo para a escola, mas eles são obrigados a fazer o teste de Covid uma vez por semana. Recebe o teste em casa, tem que fazer uma vez por semana. Então entra em toda essa discussão de rastreamento. Se a criança testou positivo, se a criança está com suspeita de Covid, faz o quê? Quem leva essa criança para a sala? Quem isola essa criança? Quem liga para os pais? Quem comunica os pais que o teste precisa de ser feito? É isso que a gente tem que pensar o tempo todo. É no planejamento, é em quem faz o quê. Com qualquer teste positivo em uma sala de aula, as atividades daquela sala devem ser suspensas temporariamente. Né? Feitos testes individuais entre crianças daquela amostra e feitos testes com contactantes domiciliares da criança positiva também. Né? Com teste positivo em 3 ou mais salas, deve haver fechamento temporário da escola. Feitos testes individuais entre as crianças da amostra, com casos positivos, e feito também testes entre os contactantes. É preciso vacinar, testar em massa, rastrear os casos de infecção, isolar os casos para evitar mais infecção e mortes em nosso país. E essa estratégia, essa responsabilidade é do Estado brasileiro. Para a análise de dados estatísticos, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos recomenda que os testes de Covid positivos não ultrapassem 5% do total. Se eles estiverem acima de 10%, os dados já sinalizam que os testes só foram aplicados em pessoas que procuraram os postos de saúde com sintomas de Covid. No Brasil, a positividade dos testes, historicamente durante a pandemia, se mantém em média em torno de 30%. Ou seja, nós fazemos poucos testes e que nós estamos testando praticamente as pessoas que estão sendo internadas, tá, aqui no Brasil. Poucos casos de testes com pessoas com sintomas leves e quase nenhum testes para pessoas assintomáticas. No Brasil, a questão da testagem ampla na população nunca foi feita de maneira efetiva. E no meio disso tudo, os jovens e as crianças. Embora as crianças e adolescentes continuam não sendo as maiores vítimas do próprio vírus da Covid-19, são elas que mais sofrem das consequências dessa situação e de todas as medidas que são tomadas. São as vítimas ocultas, diria, dessa pandemia. Nós estamos aqui debatendo, mas as nossas crianças estão vendo. A gente ainda não está falando de criança, a gente não está falando do ser que está ali, né, nos quartos, trancados nas casas, esperando a escola. A gente acha que as crianças não estão vendo o que está acontecendo, mas elas estão vendo. Né? E elas vão nos cobrar por isso no futuro. Vão cobrar mesmo. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.